Senhor, nessa noite nós te louvamos pelo O Espírito, o Espírito todo inclusivo, onde podemos desfrutar todas as suas riquezas, mais da sua vida, mais da tua palavra, mais da sua esfera, Senhor Jesus. O Senhor nos abençoa com a palavra, nós queremos tocar no Senhor de uma maneira viva, de uma maneira orgânica, para nosso crescimento, também para apressar a volta do Senhor. O Senhor fala em cima da nossa necessidade, nós queremos seguir o Senhor de perto. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. Chegamos na mensagem 3 dessa porção do alimento diário. O título geral do alimento diário é o Ministério da Nova Aliança, e o título dessa mensagem é o Ministério do Espírito. Vamos falar todo mundo junto? O Ministério do Espírito. Só as irmãs. O Ministério do Espírito. Só os irmãos. O Ministério do Espírito. Irmãos, eu preciso ganhar fortemente isso, a minha posição concernente filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, amém? Amém. Aleluia, porque nós recebemos o Espírito. E hoje, como filho de Deus, como eu devo proceder? O que o filho de Deus faz? O que o filho de Deus pode oferecer a Deus? Senhor Jesus, para todas essas respostas, nós precisamos estar no Espírito, desfrutar dessa porção maravilhosa que é o Espírito. O Senhor deixou para nós, para cumprir o plano eterno de Deus, o ministério do Espírito. O último hino que a gente cantou falava o seguinte, que o Deus triuno em mim é um mistério, e é só o Espírito, por meio de desfrutar o Espírito, que eu consigo tocar em toda a realidade do que Deus é. Toda a essência de Deus está no Espírito. Amém? Na semana passada foi falado muito sobre o concernente a andar e viver no Espírito, a usarmos o Espírito para servir a Deus. E nessa semana veio falando que o Senhor utiliza apenas um ministério para cumprir cabalmente a vontade de Deus, e através desse único ministério todos nós estamos incluídos. Por que nós estamos incluídos? Porque nós recebemos o sopro de Deus. Vamos ler em 2 Coríntios 3, versículo 6. Essa mensagem é um pouco extensa, então eu vou adiantando e os irmãos desfrutam. O irmão também vai colocar no projetor os versículos. O versículo 6 do capítulo 3 de 2 Coríntios fala assim: Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ou o Espírito dá vida. Tá vendo? Às vezes, pelas minhas dificuldades, por eu ainda olhar muito essa esfera humana em que a gente vive, a gente muitas vezes se sente incapaz de fazer algo, e realmente esse tem que ser o sentimento, que a obra de Deus só é feita através do Espírito, através do próprio Deus. No versículo 5 desse mesmo capítulo, fala o seguinte, vamos ler também? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, tudo que nós fazemos hoje, irmãos, tem que vir de Deus. Amém? Senhor Jesus. Então, por meio de desfrutar, eu já estou incluso, eu já sou um filho de Deus, eu já recebi esse segundo sopro que encheu o meu espírito. Hoje eu posso, através do Espírito, servir ao Senhor, cooperar com o Senhor para apressar a sua volta. Amém? Senhor Jesus. O irmão frisou muito a questão da criação
do homem. Ele voltou também lá em Gênesis 2:7, que fala que Deus formou o homem do pó da terra. Ele falou que nosso corpo físico, ele não é a totalidade do seu ser. O seu ser, na verdade, ele só foi constituído após receber o sopro de Deus. Lá fala que criou Deus, o homem, do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Aí então, o homem passou a ser alma vivente. Esse sopro de Deus, no hebraico, chamado de Neshama, foi o primeiro sopro que o homem recebeu. Então Deus formou dentro do homem o espírito humano. Só que o espírito humano, ele ainda precisava ser preenchido. Por isso que Deus teve que enviar o seu filho. E teve o hino que nós cantamos primeiro sobre a revelação da igreja, fala que, ó que poder Deus operou quando a Cristo ressuscitou. Foi o primeiro homem que subiu à glória, ele foi glorificado, e por meio da morte e ressurreição, ele se tornou o Espírito. Amém? Ó Senhor Jesus! Vamos desfrutar no livro de Jó, onde fala um pouco sobre a formação do espírito do homem. Jó, capítulo 32, o versículo é número 8. Fala assim: na verdade, há um espírito do homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Capítulo 33, versículo 4, fala assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, o que você é, não é o estereótipo, não é o corpo físico. O que você é, está no seu interior. Você tem o espírito humano. Isso sim é o que você é. Está dentro desse invólucro que a gente vê nessa esfera física, dentro do nosso corpo. O que nós somos está dentro de nós. Em 2 Coríntios, até foi compartilhado há umas semanas, foi uma palavra que os jovens receberam na conferência de jovens, que foi aquele versículo que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está vendo? Outra vez, confirmando que a nossa suficiência vem de Deus. Eu preciso depender de Deus. Outra coisa, vamos ler também o 34, versículo 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. A única coisa que nos prende nessa terra é o nosso corpo físico. Está vendo? Se Deus tomar de volta aquele sopro, aquele Neshama, aquele primeiro sopro que foi soprado naquele boneco de barro, irmãos, ele deixaria de existir, ele voltaria para o pó. Ó Senhor Jesus! Então, por isso que o Senhor se tornou o Espírito, ele morreu e ressuscitou para preencher o nosso espírito com o próprio Espírito de Deus. Vamos ler em João 20, o versículo 21. Nós vamos ler bastantes versículos para a gente compreender na clareza da palavra a questão do o Espírito. João 20, 21. João 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebeis o Espírito
Santo. Vamos levantar e orar esse versículo, irmão? Isso aqui é tremendo, eu preciso ganhar mais isso. E havendo dito isto, soprou sobre eles, ó Senhor Jesus. Recebei o Espírito. Senhor Jesus. Seu Espírito da vida, o Espírito da realidade, o outro Consolador. Irmãos, todos nós só somos habilitados para sermos ministros dessa nova aliança, porque nós recebemos esse segundo sopro. Nesse segundo sopro está o Espírito. O Espírito, ele tem todas as propriedades, todas as riquezas do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Todo o conteúdo do Deus triuno está dentro do o Espírito. Então tudo que Deus eu posso receber pela fé. Se eu uso a fé, se eu creio nas coisas que não se veem, se eu não sou apegado nessa esfera cartesiana que a gente vive, se eu pudesse compreender o mundo espiritual, irmãos, minha vida ia ser diferente. Paulo em 2 Coríntios 12, ele fala sobre a experiência dele, ser arrebatado ao terceiro céu, e fala que ele viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir. Paulo estava doidinho, irmãos. Ele estava doidinho, porque o que ele viu, a mente dele, a mente humana não conseguiria assimilar. Tamanha riqueza, a grandiosidade do que ele viu. O irmão compartilhou que na experiência dele, ele falou, orou, Senhor, permita eu ver só um pouquinho daquilo que o Paulo viu. Aí o Senhor falou no espírito dele, eu já te dei o Espírito. E ele voltando à palavra, ele viu que o Espírito, ele prescruta, ele entende, ele consegue tocar toda a profundeza da riqueza de Deus. Está vendo? Através do Espírito. Irmão Pedro, quando falou essa mensagem, ele focou muito, ele falou diversas vezes concernente ao Espírito. Eu preciso ganhar isso. Tem uma coisa que a gente anda no bolso direto e utiliza muito, que é o celular, não é verdade? Eu utilizo o meu espírito da mesma forma que eu utilizo o meu celular. Senhor, vamos invocar um tiquinho do Senhor. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, eu preciso utilizar esse que é um dos maiores recursos que existe para o homem, eu preciso utilizar ele constantemente. É o maior recurso, é o recurso natural maior que você tem e às vezes a gente não utiliza, que é o Espírito. Eu toco muito numa questão, que é a questão de valorizar. Por exemplo, quando uma criança ganha um brinquedo, alguma coisa assim, a primeira coisa que ele faz é querer mostrar aquele brinquedo novo para um amiguinho, não é verdade? Igual às vezes eu dou alguma coisa, o talho e tal. A primeira coisa que faz quando chega gente nova em casa é ele correr e apresentar e mostrar. Não, olha aqui e tal. Porque ele ficou alegre com isso. Como ele ficou alegre com o que ele ganhou, o que ele quer fazer? Ele quer mostrar para outras pessoas que ele está alegre. Ele quer que outras pessoas fiquem alegres com aquilo que ele recebeu. Os irmãos ganharam? Se eu desfruto diariamente do Espírito, eu vou ficar tão alegre, mas tão alegre, que eu vou querer falar para as pessoas do Espírito. Amém? Senhor Jesus, eu estou achando que a gente ainda não está tocando muito no Espírito.
Senhor Jesus, vamos voltar aqui, vamos ler em Romanos 12, 5. O Senhor, através do Espírito, Ele fez todos nós apenas um. Romanos 12, 5 fala assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Amém? O Espírito, ele é todo inclusivo e ele inclui a todos. O corpo físico, a esfera humana, ela é totalmente individualista, egoísta, só pensa em si. É o que nós vemos aí, não é verdade? Nós vemos muito disso, até mesmo no meio familiar. E o Espírito, ele é diferente. A intenção que o Senhor ao nos dar o Espírito, a intenção de Deus foi fazer de todos nós, conquanto muitos, nós fôssemos um, nós pensássemos num bem maior, em prol da unidade. Vamos ler outro versículo que confirma isso, que é João 11, o versículo 25. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, João 11, 51, que fala assim: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, 52, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus. Amém? Então, aqui fala que o Senhor, ele morreu com a intenção de fazer de todos os filhos de Deus um só corpo. Ó Senhor Jesus, amém. E através desse único corpo, através desse único ministério, é que o Senhor tem a conclusão do seu plano eterno. Então, às vezes eu penso assim, hoje eu estou com preguiça, ou às vezes muito atarefado, pelas tarefas acaba não sobrando tempo. É a desculpa que nós damos para nós mesmos, tá, irmão? Porque tempo sempre vai ter. Nós somos administradores do nosso tempo. Isso foi falado na mensagem de domingo passado. A única coisa que nós temos controle é do nosso tempo, tá? Então, muitas vezes, várias coisas me distraem. Eu preciso entender que quando eu estou cooperando com o Senhor, quando eu estou desfrutando pelo benefício de todos, de um corpo. Vou fazer uma analogia para vocês. A formiga, sabe como é que funciona a questão do formigueiro? Pesquisadores, como é que chama o que estuda animais? Biólogo? Isso. Os biólogos descobriram que a formiga é uma das espécies mais sociais que existe, até mesmo mais do que o homem. Todas as formigas, cada uma tem uma função. Existem as formigas operárias, que cuidam ali de dentro do formigueiro. Elas cuidam de tudo, de alimentar as larvas, os ovos das formigas, de cuidar da manutenção de tudo ali dentro. Tem as formigas cortadoras, né? Que elas só cortam a folha e carregam para dentro do formigueiro. E existe a formiga rainha, que ela é só parte de produção. E também existem as formigas guerreiras, as que ficam por conta apenas de vigiar o perímetro do formigueiro. Cada uma tem uma função exata dentro do formigueiro. Ninguém atrapalha ninguém. E o mais impressionante é que, isso eu não sabia, a anatomia da formiga, vocês verem que ela tem duas cavidades estomacais,
um estômago na parte maior, logo em cima da cabeça, logo embaixo da cabeça uma parte maior, uma parte fininha que interliga com aquela parte traseira dela que é maior. O outro estômago, outra cavidade estomacal, fica na parte traseira. A formiga, ela não se alimenta da folha, vocês sabiam disso? Ela não come a folha, porque o alimento sólido para ela não passaria dessa cavidade do estômago superior para a cavidade do estômago traseiro dela. Essas folhas, elas pegam e dão para comer as larvas de formiga. As larvas, elas são redondinhas. Elas que comem as folhas, estalinha, aquele alimento mais sólido. E quando elas comem, elas... Como é que fala? Quando elas, como se fosse voo. Isso. Regozija. Aí volta para a boca da larvinha, aí que essas formigas se alimentam. Por meio de alimentar outras. Então, é o seguinte, os irmãos, eles falam as palavras para nós, eles elaboram mensagem, gastam tempo imprimindo literaturas, tá vendo? Com o alvo de nos alimentar. Existem vários filhos de Deus que não conseguem se alimentar com a palavra real, com a palavra verdadeira, porque elas não utilizam o Espírito. Elas não se alimentam daquele líquido cheio de aminoácidos que as larvinhas deixam, eles não se alimentam daquilo. Tá vendo? Então todas aquelas formigas, elas vivem em prol de um bem comum. Outra curiosidade imensa que eu também não sabia, que 15% da vida biológica existente na Terra são formigas. 15%. Para cada ser humano vivente na Terra, existe cerca de quase 1 milhão de formigas. 1 milhão de formigas para cada ser humano. Por que, irmãos, que eles chegaram nessa totalidade de se multiplicar nesse nível? O período de vida delas não é longo. Não é longo. Pelo simples fato de elas evoluírem tanto como sociedade, de se preocuparem tanto com o bem comum, que elas foram só multiplicando. Tá vendo? Trazendo para a realidade hoje da igreja. Nós temos que ser aqueles que desfrutam e pensam num bem maior, que pensam em prol da unidade, do bem-estar dos irmãos. Amém? Nós estamos aqui uns pelos outros, não é só por mim. Eu estou aqui por vocês. Vocês devem estar aqui por causa de mim, uns pelos outros. Assim o Senhor só tem a aumentar, a crescer, a multiplicar o número. Senhor Jesus. O irmão falou também na questão de nós, através de utilizarmos o Espírito, o Senhor conseguir nos usar de uma forma com uma fluidez maior. Ele até deu o exemplo também do carro, que, por exemplo, quando o carro está com combustível, ele consegue rodar quilômetros e quilômetros, não é verdade? De uma maneira fluente, normal. E se o carro está sem combustível? Você vai ter que empurrar. Pessoal, você vir para a reunião empurrando o carro lá do Veneza? Um dia você ia chegar aqui. Não, dá para chegar, um dia ia chegar aqui. Mas e o esforço? É muito esforço. É muito esforço. Nós servimos a Deus sem usar o Espírito. É a mesma coisa que empurrar um carro sem combustível. O esforço é muito e o resultado é nada, é pouco. Então, o mais importante do que fazer algo para Deus é permitir Deus fazer algo em nós.
Ó Senhor Jesus! Amém? Preciso ganhar isso forte, irmão. Não é fazer muito, é permitir o Senhor trabalhar em mim, através das situações, através das dificuldades, aproveitar. Eu estou em dificuldade, mas eu aproveito, eu cresço com ela, eu cresci, eu aprendi algo, eu posso ajudar outros. Ó Senhor Jesus, e nessa sabedoria e nesse poder é que o Senhor consegue elaborar o seu plano eterno e também executar o seu plano eterno. Vamos ler Daniel, o capítulo número 2, versículo 20. Isso mesmo, Daniel. Quem achou pode ler. Amém. Amém. Dele é a sabedoria, poder. Sabedoria está relativo à elaboração do plano eterno. O Senhor incluiu-nos nós em um único corpo e nos deu um ministério, uma frente para nós seguirmos, que é o ministério do Espírito. E através do Espírito em nós, desse segundo sopro que o Senhor deu a cada um de nós, é que o Senhor utiliza o poder para executar esse plano eterno. Mas Ele conta com cada um de nós na liberação do nosso espírito. Lá em João 7, 37 e 38 fala assim: o último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, pois quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Então, sabe o que tem dentro do seu espírito que anda diariamente com você? É um rio que transborda, é um rio cheio de vida. É isso que está no nosso interior. Eu preciso irmãos, eu preciso desfrutar do Espírito, irmãos. Eu preciso tocar nessa realidade. Ó Senhor Jesus, eu queria ler aqui, na página 51, esse livro, Andar Segundo a Vontade de Deus, livro do nosso amado irmão Dong. Que fala o seguinte: ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ué, eu tinha grifado aqui, eu não achei não. Tá, eu vou falar então, que eu já tinha ganhado em vez de ler. É o seguinte: quando nós andamos no Espírito, em todos os aspectos da nossa área, eu preciso andar no Espírito. Só assim eu consigo lutar contra as concupiscências da carne. Aqui fala de modo bem prático, diariamente, irmãos. Se eu não exercito o Espírito, o que está acontecendo comigo? Eu estou dando vazão para a minha carne se manifestar. Então, todas as situações, quando a gente está fora do Espírito, todas as situações, tudo que acontece, qualquer dificuldade, aquilo se torna uma barreira imensa entre nós e o Senhor. É o que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Por quê? Às vezes pela defasagem de utilizar o meu Espírito. Tá vendo? Então eu preciso andar no Espírito. Nesses últimos 2 dias do Alemidiário, falou muito sobre o andar estoiquel e o peripatel. O andar estoiquel, que é relacionado ao meu andar diário, o meu individual. O estoiquel, peripatel, isso é o andar. Vamos ler lá em Gálatas 5,16, é isso mesmo, Gálatas 5, versículo 16.
Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Esse é o andar peripatéu, que é o nosso viver diário. Às vezes eu estou lá, arrumando minha casa, ou no trabalho, ou algum tipo de entretenimento. Eu tenho a necessidade de ainda assim andar no Espírito. Ainda assim andar no Espírito, porque eu andando no Espírito eu estou sendo guardado. O segundo, que é o stoikel, é o andar coletivo, que está no versículo 25 aí, já está pertinho, vamos ler. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vivemos no Espírito, você vive no Espírito e tal, mas eu preciso também andar, que é aquele andar como se fosse na mesma cadência de um soldado, tá vendo? Todo mundo lá junto, tá vendo? Stoikel. Senhor Jesus, andar junto, andar na unidade, pensando no outro, sem esbarrar. Ó Senhor Jesus, tudo isso, irmão, só é possível ser executado através do Espírito. Ó Senhor Jesus, irmãos, tem mais pontos aqui. Tá, eu comecei a falar e dei uma pincelada bem rápido, a questão da fé. Vamos ler em Hebreus 11. Hebreus 11, a natureza da fé. Hebreus 11, versículo número 1 fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. A minha maior dificuldade, às vezes, é por viver muito e enxergar muito o plano físico. Esse plano material, ele nos impede de enxergar a esfera divina, a esfera celestial, a esfera espiritual. Lá sim é feita e executada a vontade de Deus. Então aqui fala que a fé, ela é a convicção de fatos que não se veem. Às vezes, irmãos, quando tudo está tranquilo, os boletos estão tudo pago, as contas estão ok, não tem mais nada para ser feito e tal, geralmente é nesses momentos que a gente é pego, que a gente esquece de se voltar ao Senhor, que a gente acha, não, agora está tranquilo, os meninos estão tudo com saúde, tudo acontecendo normal, aí eu deixo de voltar ao Senhor. Aí eu caio naquele versículo de 2 Coríntios 3,5, eu vejo que a suficiência, irmãos, não vem de mim, não vem de mim, a suficiência vem de Deus. Ó Senhor Jesus, então a fé, ela materializa esse mundo espiritual para nós, o que nós cremos, o que o Senhor é para nós, Ele traz a totalidade do que o Senhor é para nós, é pela fé. Eu uso o Espírito com fé, eu creio. Os irmãos creem que o Senhor vai nos galardoar? Amém? Amém? O Senhor tem um reino maravilhoso. O Senhor, quando Ele fala sobre o Espírito Consolador, lá em João 14, Ele fala que ia e prepararia lugar para nós. Já está consumado isso. Eu tenho que crer, já está preparado, irmão. Só está me esperando. Ó Senhor Jesus. Está vendo? É isso, Luiz. Está pronto. Eu não posso ficar preso ainda nas coisas desse mundo. Está vendo? Eu quero isso, eu quero aquilo. Irmãos, eu preciso cada dia ser mais desarraigado. Está vendo? Eu não posso criar raiz. O Mateus fala que a gente precisa vigiar
para naquele dia essas coisas, tá vendo? Essas coisas, de valor monetário, o bem-estar, isso não sirva de laço para nós naquele dia, no dia do Senhor. Tá vendo? Por isso que eu preciso experimentar diariamente essa esfera gostosa. Nós cantamos um hino, né? Que fala sobre a outra dimensão. É lá que nós somos guardados nesse fluir de amor. Pela vida, pelo Espírito, nós somos regados, dia a dia crescendo. Tá vendo? Invocando o Senhor. E o hino fala que eu não abro mão dessa esfera. Eu não posso abrir mão. Abrir mão de reunião? Ué, irmão, eu não posso abrir mão. Nós estamos aqui, nós estamos sendo abençoados. Amém. Nós e a nossa casa. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu acho que eu vou parar por aqui. Os irmãos dão continuidade, ficou alguns pontos ainda. Mas, debaixo da graça do Senhor, vamos desfrutar mais aqui, através do compartilhar dos irmãos. Nós vamos desfrutar o